João capítulo 5, versículo 24. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Esse versículo é rico. Esse versículo é maravilhoso. Essas palavras de Jesus nos ensinam muitas coisas. A primeira coisa que eu quero destacar: o nosso relacionamento com Deus começa quando nós ouvimos a palavra de Cristo. É o que ele está dizendo. Eu asseguro. As versões mais eruditas dizem: na verdade vos digo. Quem ouve a minha palavra, a vida eterna começa quando nós ouvimos a palavra de Cristo, quando nós ouvimos a voz de Deus. Isso não se dá simplesmente pelos ouvidos naturais, físicos. Estamos falando de percepção espiritual. Estamos falando de ouvir com os ouvidos espirituais. Não há relacionamento com Deus sem que se ouça a voz de Deus ou a voz do Cristo, do seu Cristo, que é a mesma coisa. A meditação desta manhã é esta, começa aqui. O nosso relacionamento com Deus começa no dia em que nós ouvimos a voz de Deus, ou ouvimos a voz de Cristo. Quem está dizendo isso é Cristo aqui em João capítulo 5, versículo 24. Quem ouve a minha palavra. Esta palavra se ouve com os ouvidos do coração. Você quer ver? Jesus concluiu diversas vezes suas pregações, seus discursos, dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por exemplo, Mateus 11, 15. Aquele que tem ouvidos, ouça. O que Jesus quer dizer com isso? É claro que ele não está falando dos ouvidos físicos, ele está falando dos ouvidos do coração. Ele está falando da percepção espiritual. A pessoa podia ouvir com os ouvidos físicos o que Jesus estava falando, mas podia não perceber com os ouvidos do coração. Podia não ouvir com os ouvidos do coração. Por exemplo, no mesmo Evangelho de Mateus, aqui pertinho, capítulo 13, versículo 15, Jesus diz assim: pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Está vendo? Ouvir a palavra de Cristo se dá, pode se dar por ouvir o Evangelho com os ouvidos físicos, mas tem que levar esta audição do Evangelho com os ouvidos físicos, tem que levar o ser humano a perceber com o coração. Se somente entrar nos ouvidos físicos, mas não chegar ao coração, não começa a vida eterna e não há um pleno relacionamento com Deus. É preciso ouvir com os ouvidos e receber com o coração, perceber ou ouvir. Entenda que isso é uma linguagem figurada para a percepção espiritual. Muitas pessoas
se tornam religiosas porque ouvem com os ouvidos e assimilam intelectualmente. Isso não produz novo nascimento. Tem que chegar no coração. Tem que impregnar o espírito. Tem que tocar profundamente. Nós lembramos, isso faz lembrar das palavras de Jesus para a mulher samaritana. Deus é espírito e procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus procura pessoas que não o adorem apenas intelectualmente. Tem que ouvir com o espírito ou com o coração. Às vezes na Bíblia, coração é sinônimo de espírito. Eu sou tricotomista de carteirinha. Não vou discutir esse assunto agora. Quem sabe, se alguém tiver curiosidade, me pergunte, eu posso fazer uma explanação específica sobre o assunto tricotomia ou dicotomia ou unicismo. O que é isso? O homem é corpo, alma e espírito, alma e espírito é uma coisa só e o homem é só corpo e alma, ou o homem é uma coisa só, não tem essa divisão de corpo, alma e espírito. É isso que eu estou falando, mas não vou detalhar sobre esse assunto. A ênfase que eu estou dando nesta manhã é que o nosso relacionamento com Deus se dá a partir do momento em que a nossa percepção espiritual é desbloqueada, e nós passamos a ouvir a voz de Deus. Não é a voz do pregador, não é ouvir com os ouvidos físicos, não é só isso. Isso também, a percepção do coração pode se dar a partir da ministração da palavra. A palavra humana, da pregação do evangelho, ela é importante, ela tem a sua importância, mas o que nós estamos dizendo é, se ela não chegar ao coração, nada feito. E esse ouvir a voz de Cristo, a gente aprende a ouvir a voz de Deus e deve ser uma experiência constante na vida do cristão. A pessoa que ouve a voz de Deus uma vez que ela ouça a voz de Deus, ela vai passar a caminhar guiada por esta voz. Um dos personagens bíblicos pouco falado, mas que eu admiro muito e oro a Deus, digo, Senhor, eu quero ser igual a Samuel, eu quero aprender a ouvir a voz de Deus igual a Samuel. É um dos personagens bíblicos que eu mais admiro nessa questão de perceber, captar a voz de Deus. Samuel era criança, criado na tenda, na responsabilidade do sacerdote Eli, que já era idoso, num tempo de muita impiedade, em que os próprios sacerdotes profanavam as ofertas sagradas de Deus e se prostituíam. E em 1 Samuel capítulo 3 começa dizendo que naquele tempo a palavra do Senhor era uma coisa rara, e aquela criança, que eu não sei a idade que tinha quando o episódio aconteceu, vivendo naquele templo improvisado, uma noite vai dormir e ouve uma voz dizendo Samuel, Samuel, e ele corre para Eli, achando que Eli o está chamando. E Eli diz, não, meu filho, eu não te chamei, vai deitar. E ele volta a se deitar e novamente ele ouve a voz dizendo Samuel, Samuel, e ele corre novamente. E aí, o Senhor me chamou, e ele disse, não te chamei, vai deitar, meu filho. E ele volta a deitar. Terceira vez a voz Samuel, Samuel, ele corre para Eli, pronto, aqui estou. Ele diz, Eli capta, né? Entende o que está acontecendo. E meu filho, faz o seguinte, vá deitar, e quando você ouvir a voz novamente, você diga, pode falar, Senhor, que o teu servo ouve. E pela quarta vez a voz soou aos ouvidos, entre aspas, de Samuel,
E Samuel disse: pode falar, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus falou com Samuel, inclusive mandando um recado duríssimo para Eli e para os seus filhos que estavam profanando as coisas de Deus. E Samuel, o que eu admiro em Samuel é que a partir daí Samuel passou a andar com Deus e a criar intimidade com Deus. No capítulo 15 de 1 Samuel, Deus ordena Samuel para ir consagrar um dos filhos de Jessé para ser rei no lugar de Saul. E o Samuel foi, e quando chegou lá, Jessé reuniu 6 dos seus filhos, ou 7, não me lembro agora, 6 ou 7, e foi passando de um por um na frente de Samuel para ver qual daqueles Deus iria indicar como sucessor de Saul no reinado de Israel. Passa o primeiro filho, parece que era o Eliabe, e Samuel fica impressionado com aquele rapaz bonito, alto, atlético, um soldado do exército de Saul. E Deus disse: não, Deus sussurra no ouvido de Samuel e diz: não, você está vendo a aparência, eu olho o coração, não é isso aí que eu escolhi, não. E assim vai passando os filhos, todos os filhos de Jessé. E aí eu admiro a intimidade de Samuel, como ele aprendeu a ouvir a voz de Deus, como ele conversava com Deus como se fosse um amigo íntimo. Essa deve ser a experiência de todo cristão. Nesta manhã eu estou aqui para lhe incentivar a orar e dizer: Deus, eu quero aprender cada vez mais a ouvir a sua voz. Jesus diz aqui no Evangelho de João, capítulo 10, nos versículos 3 a 5, ele diz assim: o porteiro lhe abre a porta para o pastor das ovelhas, que é Cristo. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Está vendo? Um cristão, eu estou dizendo desde o início desta reflexão, o nosso relacionamento com Deus se dá a partir do momento em que nossos ouvidos espirituais são abertos e nós ouvimos a voz de Deus. É o que Jesus está dizendo em João 5:24. E que esse ouvir a voz de Deus deve passar a ser uma constante em nossa vida. O cristão agora, ovelha do pastor Jesus Cristo, vai seguir a Cristo reconhecendo a voz de Cristo entre as muitas vozes do mundo. O cristão precisa aprender a ouvir e a crescer nisso, como o exemplo que eu citei de Samuel. E se deixar guiar por esta voz mansa e suave que fala ao nosso coração. No versículo 27 do Evangelho de João, capítulo 10, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Uma ovelha de Jesus conhece a sua voz. Se uma pessoa que se diz cristã não reconhece, não aprendeu a reconhecer a voz de Jesus, ela pode até ser uma religiosa, mas ela ainda não é uma ovelha do Senhor, do pastor Jesus. Porque as ovelhas do pastor Jesus têm essa característica. Elas ouvem a voz de Jesus e elas reconhecem a voz de Jesus e elas seguem esta voz. E Jesus fala, a Bíblia diz que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, está em Hebreus capítulo 1, verso 1. Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou através do Filho, que é Cristo. No Salmo 19,
salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia mostra sabedoria a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, sem linguagem, sem fala. Entretanto, ouve a sua voz que ressoa em toda a terra. A voz de Deus está em todo lugar. Precisamos aprender a ouvir. E o cristão terá intimidade com Deus e harmonia com Deus e segurança em Deus à medida que aprender a ouvir a voz de Deus. À medida que crescer nesse ouvir a voz de Deus. E Deus vai falando sempre. Em Romanos 8,16, ele diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O que é testificar? Ele fala ao nosso espírito. Ele vai sussurrando no nosso coração. João capítulo, 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, me parece no versículo 10. João diz assim, que quem crê em Deus em si mesmo tem o testemunho. O testemunho tem Deus falando ao seu coração. Essas referências que eu cito por último de Romanos e 1 João se referem à segurança que o Espírito dá para o cristão do seu relacionamento com Deus, da vida eterna que ele tem em Cristo. Então, nesta manhã, eu deixo esta mensagem para os meus irmãos. Deus está falando conosco. Você está ouvindo? Aquela voz que o chamou para seguir a Cristo, ela continua falando com você. Você tem crescido em aprender a ouvir essa voz? Você tem deixado que essa voz guie os seus passos, os seus planos, os seus sonhos? Deus usa a sua palavra para falar conosco. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O Espírito usa a palavra. O Espírito usa os pregadores do Evangelho. O Espírito usa os irmãos, os amigos, para nos dar um conselho sábio e nos guiar. O Espírito usa as circunstâncias para abrir os nossos ouvidos. Às vezes Deus está dando gritos conosco e nós estamos de coração endurecidos. Quando estavam prestes a apedrejar Estevão, os judeus religiosos da sua época, né? Olha, religiosos, em nome da religião, estavam apedrejando um servo de Deus. E Estevão diz assim, homens incircuncisos de coração e ouvido. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. O Espírito Santo estava falando com eles, mas eles estavam com o coração e o ouvido endurecido, ou os ouvidos do coração endurecidos. Isso está lá em Atos 7:51. E por isso estavam apedrejando o servo de Deus que estavam de coração e ouvido, os ouvidos do coração endurecidos e não conseguiam ouvir a voz do Espírito de Deus. Uma pessoa religiosa que não aprendeu a ouvir a voz do Espírito de Deus pode ser um carrasco, um assassino, como foram aqueles judeus que apedrejaram Estevão e que mataram Jesus e que mataram todos aqueles que morreram pela sua fé em Cristo. Portanto, minha palavra de incentivo nessa manhã, meu irmão, minha irmã, cresça, busque crescer. Eu oro assim, eu digo, Senhor, eu quero ser como Samuel. Eu quero aprender a ouvir a sua voz, eu quero ser sensível cada vez mais à sua voz. Peça isso a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Tendei ouvidos para ouvir, ouça. Amém?